Fla-Flu. Paulo Souza vai conhecer o Ai Jesus, que é o Fla-Flu. Vamos falar sobre o Clássico Carioca por aqui. Domingo é dia de Fla-Flu, dia de Paulo Souza comandar o primeiro clássico. Se na estreia contra o Boa Vista, o time que iniciou a partida foi formado basicamente por reservas, no Fla-Flu será diferente? Bruno Henrique, por exemplo, ficou no banco durante todo o jogo, mas vai chegar renovado para o clássico. O Bruno tem vindo a ter uma pequena dorzinha num tendão rotuliano que temos vindo a pouco tem vindo a treinar com algumas, ou seja, controlando as cargas e os volumes. Sabemos que neste preciso momento é muito complexo, tem muito risco haver jogadores que possam jogar 2 jogos seguidos. Para já não conseguem manter intensidades altas para o poderem fazer bem. E então optámos por um jogador como o Bruno, importante como ele é, de poder estar fresco para o jogo de domingo contra o Fluminense. Isla e Arrascaeta, que estavam com as seleções do Chile e do Uruguai, ficam à disposição. A expectativa fica também em relação ao goleiro Diego Alves. Ele desfalcou a equipe com dores no joelho esquerdo. Nesta sexta, trabalhou no campo com o preparador físico. Léo Pereira, poupado na última rodada, já treina com o grupo. Paulo Souza armou o time na estreia com 3 zagueiros. Felipe Luiz ficou no banco e fica a dúvida se ele vai atuar como o terceiro zagueiro no clássico. O jogo será o primeiro grande teste do Fluminense. O time de Abel Braga ainda procura uma identidade. Mesmo vindo de vitória contra o Audax, a torcida não ficou nada satisfeita. Pegou no pé de Abel Braga, que precisa ajustar o time para o Fla-Flu. O treinador poupou a maioria dos titulares, já de olho no clássico. E um ponto positivo foi Germancano. O argentino vai ter uma disputa boa com o Fred pela titularidade. Clássico é sempre uma boa oportunidade para dar uma resposta, virar aquela chave da desconfiança. E o Fluminense é um adversário que tem feito frente com o Flamengo. Em 2021, foram 4 vitórias do tricolor, 1 empate e 1 derrota para o rubro-negro. É pedreira, né? Não vai ser diferente. Também motivados, novo treinador, sempre uma equipe muito forte. Mas o Fluminense não se rende para ninguém, cara. Para ninguém. Vamos pensar na melhor estratégia e jogar sempre com o pensamento que nós vamos vencer. No Newton Santos, local da partida deste domingo, os números estão bem equilibrados. Em 10 jogos, o Flamengo venceu 3, o Fluminense 2 e são 5 empates. O que será que vem por aí? Antero, vamos lá. Fla-Flu sempre um grande jogo. Nos últimos anos, o Fluminense é o rival que tem dado mais trabalho ao Flamengo. Me parece que a situação dos técnicos chama a atenção. Paulo Souza conhecendo o futebol brasileiro, o futebol carioca, o primeiro Fla-Flu dele. Enquanto o Abel, desde que foi anunciado, a gente não vê a torcida tricolor animada. E a corneta começou cedo. Queria que você falasse um pouco do clássico nesse enfoque dos técnicos, Antero. A equipe do Fluminense, mais até do que a do Flamengo. O Flamengo tem a sua base e tem o seu elenco, que é mais variado, dá mais opções, alternativas de melhor qualidade para o treinador. O Fluminense deu uma melhorada, contratou jogadores rodados, experientes, sobretudo pelos desafios importantes que tem nessa temporada, Libertadores e tudo mais. Mas vejo, até botei no meu palpitão, o Flamengo, assim, porque tinha que dar um palpite, né? Mas vimos que o Fluminense no ano passado incomodou o Flamengo, que há um certo equilíbrio também nesse duelo e, enfim, é um dos mais famosos, ou pelo menos até aquele que tem o mais charme no futebol brasileiro. O Abel ter assim, desconfiança em torno do que ele pode fazer, ok, é esperado pelo histórico recente da carreira dele, que é bonita, é honrada,
é vitoriosa, mas ultimamente deu algumas derrapadas. Ele teve um momento assim de consagração de novo, né? No Inter, a ponto de ser campeão, e houve falha do time na hora H. O Fluminense até agora é muito econômico, né? Estreou com uma derrota para o Bangu 1-0 e 2 vitórias por 1-0, Madureira e Audax. Talvez é por isso que o torcedor também esteja um tanto desconfiado. É um time que ainda não se soltou. Pode ter uma história diferente contra o Flamengo. No caso do Flamengo, há curiosidade de ver como o time se comporta sob nova direção. Uma direção que nós não conhecemos aqui, trabalhando no Brasil. Ao contrário do Abel, que é personagem mais do que rodado em nossa terra. E o Flamengo também ainda traz uma certa incógnita, Felipe, justamente por isso. É um técnico diferente, é um técnico que começa a colocar até jogadores que na temporada passada não eram titulares. Eu vejo assim, olha, como um duelo aberto. Insisto, coloquei Flamengo, como poderia ter colocado empate, ou Fluminense, mas para mim é um duelo aberto. Se levarmos em consideração o que os times trazem da temporada anterior, aí sim o Flamengo leva vantagem.